hoje, muitas crianças, não são poucas, são muitas, que resistem à ideia das frutinhas. Tem alguma fórmula mágica para a gente resolver isso, Paula? A gente consegue fazer com que essa criança pequena, vamos imaginar um pai agora que está começando a alimentação do seu filho, uma criança muito pequena. O que é que a gente faz para desde cedo já introduzir essa alimentação saudável? Você já parou para pensar na influência da alimentação no desempenho escolar do seu filho? Estamos aqui hoje com Paula Patriota, nutricionista, mãe do nosso aluno Caio, e gostaríamos, Paula, que você nos desse algumas informações a respeito da alimentação saudável e como isso pode ajudar os nossos alunos a terem um melhor desempenho na escola. Você tocou no ponto assim primordial, porque às vezes a criança ela não está tendo o desempenho esperado por ela, pelos professores, pelos pais, e muito se coloca a questão do sono, do cansaço, e isso é uma ligação direta muitas vezes com a alimentação ou a falta da alimentação, porque a gente sabe que alguns jovens hoje em dia estudam pela manhã, vão para a escola, né, para as aulas, sem tomar um bom café da manhã. E isso é um dos fatores, né, pode ser um dos fatores para que desenvolva essa questão de estar sempre cansado, com sono na sala de aula, sem foco. Então, essa falta de alimentação ou até a má alimentação pode sim refletir num desempenho meio assim, precisando de um apoio. Então, Paula, a gente percebe que quando a criança é menor, é até mais fácil para a família regular. Isso. Né? Quando eles são pequenininhos, a gente consegue fazer a comidinha deles, meio que obriga, mas quando eles vão crescendo, o que a gente pode fazer? Quais seriam as alternativas para fazer com que um adolescente entenda a necessidade de ter uma alimentação equilibrada, saudável? Isso é muito bom, essa pergunta foi ótima, porque realmente o jovem hoje é um pouco mais complicado na questão de aceitar aquele conselho, né, dos pais ali, mas é muito importante que os pais sejam o exemplo. Sim. Isso é primordial, eu costumo dizer isso sempre com quem me procura, porque você sendo o exemplo, é mais fácil dele seguir. Eu sei que a vida é muito corrida, né? Tem os pais, a maioria, trabalham fora e pela manhã, quem estuda pela manhã, o tempo é curtinho, a gente acaba pulando, né, essa questão da alimentação, mas para o jovem ter o foco e a concentração ali na hora da aula, é importante que ele consuma uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de proteína, vitaminas e minerais. Carboidrato, porque na verdade o carboidrato não é o vilão. O vilão é o excesso ou o tipo de carboidrato que você consome. Por que o pão não pode ser consumido em algumas dietas? É muito relativo. O pão não é o vilão. Qual o melhor pão você poderia dar para sua criança? O próprio pão francês. Hoje ele acaba sendo melhor do que um pão de forma industrializado. Porque o pão de forma, né, nesse contexto, tá? Porque existem em outros contextos, o pão de forma ele acaba sendo melhor, uma melhor escolha. Mas nesse contexto, para um jovem que está ali indo para a escola, pega o pãozinho francês que só tem 3, 4 ingredientes, é melhor e mais saudável do que o pão de caixa, porque o pão de caixa ele tem ali aditivos, tem conservantes e isso pode influenciar também na questão cognitiva do jovem. Faz um pãozinho com queijo, faz um pãozinho com ovo e leva esse jovem para a escola. Ele vai ter melhor atenção, melhor disposição, com certeza, porque o carboidrato, o nosso corpo, ele precisa do carboidrato para dar energia. Então, quem dá energia para o nosso corpo é o carboidrato. Às vezes o jovem está ali com sono, dormindo na aula e acha que é porque dormiu um pouquinho mais tarde. Pode ser? Pode. Mas se ele não se alimentou, acaba influenciando mais ainda essa fadiga. Então é necessário o nosso corpo consumir esse carboidrato para ter essa disposição para estudar, para trabalhar. O que a gente percebe também é que a maioria dos adolescentes, né, mais até do que as crianças, porque é aquela questão, né? A criança a gente ainda consegue controlar mais. A gente tem uma condição de guiar essa criança, sim, né? Sim. De oferecer o alimento, eles são muito dependentes. Mas quando eles crescem,
o que a gente vê até no lanche do colégio, né? A partir do momento que eles começam a comprar a comida na cantina da escola, e aí a gente vê que entra naquela velha questão dos alimentos que não são os ultraprocessados, saudáveis, né? E qual seria uma opção viável de lanche para esse adolescente na escola? Joia, primeira coisa, a gente sabe que existe uma gama de lanches ultraprocessados, que são os biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, bebidas açucaradas, que são aqueles suquinhos de caixinhas, e infinitos, né? Mas como fazer esse jovem escolher alimentos mais saudáveis, né? Porque a gente existe uma gama de alimentos mais saudáveis, que são as frutas, tem alguns biscoitos que a gente consegue melhorar um pouco mais, que são aqueles com mais fibras, com aveia, sem recheio, que acaba tendo menos gordura. Tem a base de cacau, que não é com tanto açúcar. Então tem algumas variações que a gente consegue. O mais complicado que eu vejo quando você fala em relação à alimentação do jovem é ele entender quais são os alimentos que podem trazer os benefícios para ele. E ele entender que ele pode experimentar. Então, em casa, o que eu sempre aconselho aos pais? Peça para ele experimentar. Primeiro experimente, faça testes, faça receitas. Você não precisa dar fruta todos os dias se aquela criança não está acostumada a isso. Mas você pode fazer um bolo de frutas caseiro, você pode fazer um bolo de cenoura, ou um bolo de laranja, um bolo de banana, e faz com que essa criança acabe aceitando esse alimento mais saudável para a escola. Mas também tem outros lanches que você pode comprar no supermercado e que se tornam mais saudáveis, que é o pãozinho de queijo. Uma boa parte deles não tem aditivos, são ingredientes naturais. Você pode assar já congelado, né? E temos também suquinhos de caixinhas, que são 100% frutas. E se você olhar em relação a preço, o valor é praticamente o mesmo daquele que não é 100% fruta. Então, a diferença é muito grande. Você pega um que tem 7% fruta e o restante é açúcar e corante. E outro que é 100% fruta, sem nenhum aditivo, nenhum corante, nenhum açúcar adicionado. Então, são algumas escolhas que a gente pode fazer. Em termos de valor, praticamente é o mesmo, mas em termos de saúde, com certeza a saúde da criança vai agradecer. E além dessa dificuldade que a gente tem com o público jovem, os adolescentes, a gente também tem alguns relatos de famílias de crianças de alfabetização que também tem essa resistência. Hoje, muitas crianças, não são poucas, são muitas, que resistem à ideia das frutinhas, como você falou. Tem alguma fórmula mágica para a gente resolver isso, Paula? A gente consegue fazer com que essa criança pequena, vamos imaginar um pai agora que está começando a alimentação do seu filho, uma criança muito pequena. O que é que a gente faz para desde cedo já introduzir essa alimentação saudável? Tem uma coisa que a gente precisa entender. Muitas vezes você oferece, né, falando de uma criança pequena, oferece a fruta ou o alimento novo e ela recusa. E aí você acaba não oferecendo novamente. Imagina, não, ela não gosta, ou então ela colocou na boca, mas não comeu, jogou fora, cuspiu. Então ela não gostou. Na nutrição a gente diz o seguinte, a gente só diz que a criança não gosta do alimento depois que ela experimentou o mesmo alimento pelo menos 15 vezes. Sério? 15 vezes, e pode ser em preparações diferentes. Então você pode dar uma maçã para sua filha hoje e ela não comer a maçã. Amanhã você faz um bolo de maçã e ela adorar o bolo de maçã. Então ela gosta de maçã, mas ela não gosta ainda da maçã in natura. Então você vai preparando, fazendo preparações diferentes ao ponto dessa criança começar a apreciar melhor essa fruta, essa maçã, por exemplo. Que maravilha! Fora isso, tem a terapia alimentar, que a gente sempre indica quando o caso é muito restritivo, se a criança já está realmente ali excluindo grupos alimentares inteiros. Por exemplo, ela não come nenhum tipo de feijão, ou ela não come nenhum tipo de fruta. Aí isso é preciso fazer uma avaliação primeiro, para ver se não há necessidade de fazer uma terapia alimentar.
Muito obrigada, Paula, por estar Nada. aqui conosco. Espero que você volte mais vezes. Eu volto sim, é só me chamar. E eu que agradeço, espero ter ajudado aí a família. Ajudou sim, ajudou muito. Muito obrigada, Paula.